Boa noite, galera do bem. Vocês estão bem? Hoje é terça-feira, o dia é 10, o mês é março, o ano 2020. A partir de hoje e nos próximos vídeos, nós estaremos estudando o livro de Daniel. Eu interrompi o estudo na quinta-feira. No sábado nós não tivemos estudo. No domingo eu me concentrei no livro de Daniel. E hoje nós vamos dar uma introdução. Lembrando que eu vou tentar me policiar de modo que eu faça vídeos de 15 minutos apenas, para não tornar-me pesado a vocês. Então, por que estudar Daniel? Porque o livro de Daniel fornece um relato das experiências de Daniel e de outros 3 jovens judeus que foram levados cativos para a Babilônia. Ao estudar o livro de Daniel, nós aprendemos a importância de permanecer fiéis a Deus e de nos qualificar para receber as bênçãos que Ele dá àqueles que são fiéis a Ele. Este livro também contém a interpretação de um sonho muito importante que o rei Nabucodonosor teve com respeito ao reino nos últimos dias. Quem escreveu o livro, não há dúvidas, todos os estudiosos do momento e de sempre acreditam a Daniel, a escrita do livro, tá? Este livro foi escrito quando Daniel já era velho. Ele foi levado cativo, junto com seus amigos e outras pessoas, por volta do ano 607. Quando Nabucodonosor invadiu e destruiu Jerusalém, e o povo foi levado cativo. Daniel provavelmente era de linhagem real. Quando foi escrito o livro, nós já dissemos, possivelmente no 6º século antes de Cristo, por volta do ano 530, enquanto Daniel vivia na Babilônia. Considerando que ele era um adolescente apenas, quando foi levado cativo, talvez ele tivesse por volta de 90 anos quando escreveu o livro. Algumas características do livro. O livro é dividido em 2 partes, tá? Os capítulos 1 a 6 contêm histórias a respeito de Daniel e seus 3 companheiros. Dos capítulos 7 a 12, nós temos as visões proféticas. Algumas dessas visões estão relacionadas aos últimos dias e à segunda vinda de Jesus Cristo. Uma das principais contribuições do livro é a interpretação do sonho do rei Nabucodonosor. No sonho, o reino de Deus nos últimos dias é representado por uma pedra cortada de uma montanha. A pedra rolará até encher toda a terra. A proteção divina de Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha ardente e depois
de Daniel na cova dos leões demonstra que Deus livra os fiéis, que o honram em todos os momentos e em todas as circunstâncias. Um breve resumo. Daniel e seus companheiros são fiéis à lei de Moisés e Deus os abençoa com conhecimento e sabedoria. Eles recebem posições para servir na corte do rei Nabucodonosor. Daniel II, por revelação, Daniel interpreta o sonho do rei Nabucodonosor, que diz respeito ao destino dos reinos da terra e ao reino de Deus nos últimos dias. No capítulo 3, Sadraque, Mesaque e Abednego recusam-se a adorar a imagem de ouro do rei Nabucodonosor e são lançados numa fornalha ardente, mas o Senhor os salva. Capítulos 4 e 5, Daniel interpreta outro sonho do rei Nabucodonosor e depois interpreta os escritos em uma parede a respeito da queda iminente da Babilônia diante dos medos e dos persas. No capítulo 6, Daniel é livrado da cova dos leões. Ele foi lançado na cova por orar ao Senhor, em vez de obedecer ao decreto do rei Dário, proibindo petições a qualquer deus ou homem que não fosse um rei. Os capítulos 7 a 12, esses serão muito bons. Daniel tem visões proféticas dos acontecimentos logo após sua época, até os últimos dias. Esses acontecimentos incluem conquistas de reinos da terra, a vinda do Messias, o sofrimento e a libertação do povo de Deus nos últimos dias e a ressurreição dos mortos. Tudo isso nós veremos nos capítulos 7 a 12. Vamos à leitura bíblica então. Daniel, primeiro, a preparação de Daniel na Babilônia. Verso 1, se você quiser acompanhar. No 3º ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou Jeoaquim, rei de Judá, nas suas mãos e também alguns dos utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo do seu Deus na terra de Sinear e os colocou na casa do tesouro do seu Deus. Depois o rei ordenou a Aspenaz, o chefe dos oficiais de sua corte, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza, jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele deveria ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. De sua própria mesa, o rei designou uma porção diária para eles, de comida e vinho. Eles receberiam um treinamento durante 3 anos e depois disso passariam a servir o rei. Entre estes estavam alguns que vieram de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. A Daniel deu o nome de Beltesazar, a Ananias, Sadraque, a Misael, Mesaque e a Azarias, Abednego. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei e pediu ao chefe
oficiais permissão para se abster deles. E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. Apesar disso, ele disse a Daniel: tenho medo do rei, o meu senhor, que determinou a comida e a bebida de vocês. E se ele os achar menos saudáveis que os outros jovens da mesma idade, o rei poderia pedir a minha cabeça por causa de vocês. Daniel então disse ao homem que o chefe dos oficiais tinha encarregado de cuidar dele e de Ananias, Misael e Azarias: peço que façam experiência com os seus servos durante 10 dias. Não nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber. Depois compare a nossa aparência com a dos jovens que comem a comida do rei e trate os seus servos de acordo com o que você concluiu. Ele concordou e fez a experiência com eles durante 10 dias. Passados os 10 dias, eles pareciam mais saudáveis e mais fortes do que todos os jovens que comiam a comida da mesa do rei. Assim, o encarregado tirou a comida especial e o vinho que haviam sido designados e, em lugar disso, lhes dava vegetais. A estes 4 jovens, Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. E Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos. Ao final do tempo estabelecido pelo rei, para que os jovens fossem trazidos à sua presença, o chefe dos oficiais os apresentou a Nabucodonosor. O rei conversou com eles e não encontrou ninguém comparável a Daniel, Ananias, Misael e Azarias, de modo que eles passaram a servir o rei. O rei lhes fez perguntas sobre todos os assuntos que exigiam sabedoria e conhecimento e descobriu que eram 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores de todo o seu reino. 10 vezes mais sábios. Daniel permaneceu ali até o 1º ano do rei Ciro. Muito bem. Quando Nabucodonosor sitiou a cidade, no reinado de Joaquim, foi no ano 607 a.C. Só para você entender, o calendário é contado de trás para frente, tá? Foram 4.004 anos até que Jesus nascesse, então começou a ser contado o calendário que nós temos hoje, o calendário romano, tá bom? Então, você vai ver sempre os anos decrescendo, tá? Então, no ano 607, Nabucodonosor invadiu Jerusalém, sitiou Jerusalém, destruiu Jerusalém e trouxe cativos os judeus. Escolheu entre eles alguns jovens da linhagem real e da nobreza para que servissem diante do rei no palácio. Eu só quero falar sobre a mudança dos nomes agora, tá? E nós já vamos parar. Daniel era um nobre, tá? Por isso que ele se tornou ainda mais nobre perante Nabucodonosor. Prestem atenção. Daniel quer dizer Deus é meu juiz. Todavia, o nome dele foi trocado para Beltesazar,
que quer dizer príncipe de Bel. Bel era equivalente a Baal. E a Marduk, deuses da Babilônia. Misael quer dizer quem é como Deus. E Mesaque é a alteração deste nome para quem é como Aku. Aku é o deus da lua. Ananias significa Jeová é misericordioso. Altera-se para Sadraque, amigo do rei. E Azarias, Jeová é meu socorro, que foi alterado para Abed-nego, ou servo de Nego, o ídolo que representa Mercúrio. Contaminar-se com a comida. Não haveria problema nenhum se eles comessem da comida, mas os 4 propuseram no coração não se contaminar com as iguarias do rei. Ok? Nós vamos continuar no próximo vídeo, falando sobre Daniel, e vamos seguindo lentamente. São 12 capítulos, mas eu não farei 12 vídeos apenas, tá? Eu farei muitos mais vídeos, porque o assunto vai ficar profundo. Espero que vocês me acompanhem, espero que vocês gostem. Eu estava muito ansioso para começar este estudo. Já estourei os 15 minutos, já passaram, mas tudo bem. É apenas uma introdução e vamos lá. Quinta-feira tem mais, sábado tem mais, e assim nós vamos seguindo até terminarmos o livro do profeta Daniel, e logo em sequência faremos o livro do Apocalipse, e depois voltaremos lá em Levítico 1. E aí, se Jesus não voltar e se nós vivermos, nós faremos a sequência e chegaremos de novo em Daniel. Olha que maravilha! E aí estudaremos de novo o livro de Daniel. Ok? Espero que vocês venham comigo e vamos crescer juntos em graça e conhecimento. Deus vos abençoe, tenham uma boa noite e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau!